A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 11, o batismo no Espírito Santo e o testemunho da igreja. Vamos falar um pouquinho da mudança de caráter, né? Para nós sermos uma testemunha, a igreja ser a testemunha de Cristo, nós devemos ter o quê? Uma mudança no nosso caráter. Nós estudamos na aula passada que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados, regenerados e santificados. Porém, nós devemos o quê? Deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e nós continuarmos nisso, né? Nessa mudança, nessa transformação. E aí nós vamos ficar cada vez mais parecido com a Trindade e sermos realmente uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. Vamos lá. Lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5, verso 17, nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então quer dizer assim, olha, quando nós reconhecemos a Jesus, a gente começa a ser o quê? Uma nova criatura. Aqueles hábitos, aqueles costumes antigos tem que ser mudado, tem que ser transformados, porque agora nós somos uma nova criatura. Tem outros versículos aqui, é uma leitura um pouco extensa, mas que é muito interessante e tem tudo a ver com a nossa aula. Que nos diz assim, ó: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O que ele está falando assim? Olha, a gente tem que limpar a nossa mente, deixar as coisas velhas, deixar que o Espírito Santo, ele renove os nossos pensamentos, o nosso comportamento, os nossos novos hábitos, né? Depois diz assim no outro versículo: portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Devemos lembrar que o pai da mentira é o diabo. E como nós somos filhos de Deus, nós devemos sempre falar a verdade. Isso aqui realmente demonstra que uma mudança de caráter. Quem mentia, não minta mais, mas fale sempre a verdade. E não peque ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O que é irar, né? É muito mais do que você ficar bravo. A Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. É lógico, tem situações, tem momentos que nós vamos ficar muito bravo, muito irado, mas nós devemos o que? Nos acalmar, nós devemos falar assim, ter o controle, porque se nós deixarmos isso falar mais alto, né, a ira, a gente perder esse controle, o que vai acontecer? O diabo vai achar uma brecha e vai começar a fazer coisas na nossa vida, assim, que vai desagradar ao Senhor. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Tenho certeza que na sua igreja tem pessoas que roubavam, que cometiam homicídios e que foram transformadas. Depois que aceitaram Jesus, mudou. Então, quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mate mais. Mas que nós vamos agir o quê? Da forma que o Senhor quer, conforme os ensinamentos dele. Uma mudança realmente de caráter, de postura. Depois diz assim, ó, evite um linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Tem pessoas que falam ainda palavrão, e Deus não se agrada, ele fala assim, olha, tem que limpar esse linguajar. Quando a gente encontra, às vezes, na Bíblia, né, palavras torpes, quer dizer, palavrões, palavras que insultem as outras pessoas. Nós não podemos ter isso na nossa boca, mas a nossa boca tem que ter palavras agradáveis, palavras de ânimo, palavras de ajuda. Boas coisas têm que sair da nossa boca, e não palavras de maldição. Não, olha, é coisa horrível as pessoas que falam palavrão. Pior, um que se diz o quê? Cristão. Que testemunho é esse que vai estar dando um crente falando palavrão com essas palavras, né? Imundas, sujas, como a Bíblia diz. Então devemos tomar cuidado. Eu sei que no meio que nós convivemos, muitas pessoas falam palavrão. Para elas é normal. Tem palavrões que virou assim, coisas corriqueiras, normais. Mas para nós, isso não é normal. Isso não condiz com o caráter que o Senhor quer que nós tenhamos, né? Isso não vai trazer bom testemunho. Vamos lá. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Lembra da aula passada que nós falamos da regeneração? Que aí o Espírito começa a habitar em nós?
Ele regenera a nossa vida e o Espírito Santo começa a habitar em nós. E ele coloca o que? O selo do penhor. O que é esse selo do penhor? Que nós somos propriedades dele. E naquele grande dia do arrebatamento, quem é que vai ser arrebatado? Quem tem esse selo, quem tem esse penhor, em que o Espírito Santo habita nela. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de toda calúnia, de todo tipo de maldade. Quem serve ao Senhor Jesus não pode praticar o mal, não pode ter essa raiva, essa ira, essa coisa descontrolada, palavras ásperas, não, tem que ser uma pessoa agradável. O Senhor Jesus, ele era uma pessoa agradável, todos queriam estar ao seu redor. E mesmo quando ele dava aquele puxão de orelha nos discípulos e tudo, ele dava com o quê? Com amor, com educação, com respeito. Por quê? Porque era para que eles crescessem. Não era para amaldiçoar, não era para deixar a pessoa triste, não. Era no sentido que de ter consciência. E em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus o perdoou em Cristo. Nós devemos o quê? Perdoar as pessoas. Perdoar. Essa é uma palavra que o Senhor sempre coloca. A gente lê a Bíblia ali, ele sempre fala, olha, perdoem uns aos outros. Se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, olha, não é nem você contra ele, é alguém que tem. O que você tem que fazer? Deixa a sua oferta lá, vai se reconciliar, vai perdoar. A gente precisa fazer isso. Isso significa que quando nós começamos a fazer isso, significa que estamos tendo uma mudança de caráter. Nós estamos ficando parecido com Cristo. E para fazer tudo isso que a gente falou, nós precisamos o quê? Desenvolver o fruto do Espírito. Para que sejamos realmente uma nova criatura, devemos cultivar o Espírito, o fruto do Espírito, que são as 9 virtudes produzidas pelo Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo ele produz isso na nossa vida. Mas o nosso papel é fazer o quê? Cultivar. Quer dizer, o que é esse cultivar? É praticar. A gente tem que ter em mente essas 9 virtudes e sempre estar praticando. Observar a nossa vida no dia a dia. Isso é corriqueiro, é todos os dias. E ver como estão sendo as nossas atitudes. Estão de acordo com essas 9 virtudes, né? Lembrando aqui, quais são essas 9 virtudes? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Relembrando aqui, que longanimidade é demorar o que? A irar-se. Até a palavra é longa, hein? Dá para sempre lembrar. Então quer dizer, olha, demora a irar-se. Tem que ser longânimo. Domínio próprio, que é controlar os seus desejos, controlar o seu temperamento. Isso que é domínio próprio. E aí eu deixo uma dica aqui, quanto mais nos dedicarmos a desenvolver o fruto do Espírito, mais parecido com Cristo ficaremos. Esse é o nosso objetivo, estar cada vez mais parecido com Cristo. O verdadeiro cristão brilha. Realmente, quem serve a Deus tem um brilho diferente. Diz aqui em Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. A luz, então, brilha, né? É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então, assim, quando eu vi esse versículo pela primeira vez, logo quando eu me converti, eu não compreendi. Mas um dia eu estava na estrada, um dia à noite, e aí eu olhei assim, bem ao longe, assim, uma luz bem pequenininha brilhando, no meio daquela escuridão. E aí eu entendi que o Senhor quis dizer, a luz ela brilha, tem a escuridão, tem um pontinho pequenininho de luz, você já vê que tem claridade, que tem algo diferente. E é assim que nós devemos ser, nós somos a luz do mundo. Ao nosso redor, às vezes está aquela escuridão, um monte de gente em pecado, um monte de gente vivendo nas trevas. Mas o nosso comportamento, a gente que tem o Senhor Jesus, tem que brilhar, tem que ser diferente. E ele fala assim, as suas obras devem brilhar. Mas quando fala dessas obras têm que brilhar, não significa que nós temos que gloriarmos em nós mesmos. Não. Nós temos que nos gloriar em quê? Em Deus. Essas obras têm que glorificar o nome do Senhor. Lembrando que obras não salvam ninguém, mas todo salvo pratica boas obras. A gente tem que ter muito, muito claro isso, que o Senhor Jesus ele fez a obra na nossa vida, ele nos transformou, nos formou uma nova criatura e agora nós temos que glorificá-lo. E vamos glorificar como? Através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, e assim nós seremos testemunha da obra de Jesus Cristo em nossa vida, da salvação. Então precisamos compartilhar. E o mais importante não é compartilhar só com palavras, mas com comportamento também. Porque não adianta eu falar que eu amo o meu próximo, que eu faço tal coisa, mas o meu comportamento ser diferente. Então o que nós falamos e as nossas atitudes têm que estar coerentes.
né? E sempre baseado aqui no fruto do Espírito. Amor ao próximo. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João capítulo 13, do verso 34 e 35. Então, o cristão que ama o seu próximo verdadeiramente revela o caráter do Espírito Santo em sua vida, se tornando testemunha viva da obra de Jesus Cristo. E nós vemos que o Senhor fala, é o próprio Jesus falando, que aí demonstra o quê? Que nós seremos o quê? Discípulos do Senhor. Se nós amarmos o nosso próximo como Ele nos ordenou, realmente somos discípulos de Jesus. O nosso Deus é amor e toda a sua essência e obra é baseada no amor. Portanto, a nossa vida não deve ser diferente. E olha só o que Paulo nos diz sobre o amor. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3 e o 7. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então nós devemos o que? Amar de verdade. Podemos fazer tudo. Olha o que Paulo fala. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu desse tudo que eu tenho, se eu conhecesse todos os mistérios, se eu lesse toda a Bíblia, é isso que ele está falando. Olha, eu conhecesse tudo, versículo por versículo, entendesse todos os mistérios, mas eu não tivesse amor, de nada adianta. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós cristãos, devemos fazer por amor. Tudo, seja na obra do Senhor, seja quando você vai ajudar um próximo, um familiar, não importa, tem que ser tudo com amor, porque senão não tem valor algum. E aí terminamos aqui a nossa aula, né, na conclusão. Olha, para sermos testemunhas de Cristo, devemos viver os 2 mandamentos mais importantes. Nós devemos fazer todas essas coisas, mas todas as coisas, as 9 virtudes ali do fruto, o principal é o que? É o amor. Nós precisamos amar. E diz assim, ó, Mateus 22:37, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E o segundo mandamento lá, Mateus 22:39, ame seu próximo como a si mesmo. Então nós devemos amar primeiro a Deus, depois a nós e ao nosso próximo. Só dessa forma, amando, cumprindo esses 2 mandamentos, nós vamos atender todos os ensinamentos de Jesus. E aí seremos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Amém? Terminamos aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.